Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenha sido um ótimo final de semana, porque hoje é segunda-feira e nós vamos começar mais uma semana de provas, tá bom? Como sempre, vamos começar com a nossa provinha de português. Então, assim, a Pro não separou muitos conteúdos para vocês estudarem, porém são coisas importantes de vocês saberem e eu gostaria de relembrar alguns assuntinhos com vocês, tá bom? Então, nesse bimestre, né, nós estudamos, lembrando que eu estou falando do caderno 2, tá? Porque o 3 de português nós ainda não começamos. E aqui no caderno 2, nós estudamos sobre tirinhas, né? Nós vimos essa unidade, 3 tirinhas, 3 autores. Bom, quando nós conversamos sobre tirinhas na nossa aula ao vivo, eu falei para vocês algumas características desse tipo de texto, né? São histórias em quadrinhos, só que elas são um pouco mais curtas, né? Elas não se estendem por muitas páginas como as histórias nos gibis. Geralmente elas têm algum humor ali, né? Alguma coisa engraçada. E outra coisa que acontece, gente, as tirinhas, assim como as histórias em quadrinhos, elas não têm dois pontos e nem travessão, porque o que indica a fala do personagem é o balãozinho de fala, né? Indica que alguém está falando. Se alguma fala vem fora do balãozinho, ela vem solta, né, no texto, como é o caso dessa tirinha aqui, ó, das lâmpadas. Tem uma fala aqui no final, ó, que vem fora de um balãozinho de fala. Isso significa que não é nenhum dos personagens da tirinha que está falando, e sim o narrador. O narrador, como a gente sabe, é aquele que conta a história, né? Ele está vendo a história de fora, tá contando do jeito dele. Só que isso não significa que as tirinhas não tenham sinais de pontuação, tá? Dentro do balãozinho do personagem, se ele estiver surpreso, irritado, muito alegre, a fala dele vai ter um ponto de exclamação. Se for uma pergunta, vai ter um ponto de interrogação. Os únicos sinais de pontuação que nós não vamos encontrar na tirinha são o travessão e os dois pontos para anunciar a fala, porque aí a fala já vem dentro do balãozinho. Tá bom? Bom, aí nesse bimestre nós relembramos também algumas regrinhas ortográficas, tá? Sobre isso eu vou falar brevemente, porque nós já estudamos bastante esse assunto. Como eu disse, nesse bimestre nós só relembramos, tá bom? A primeira, mais importante de todas as regras, eu acho, né, que fica mais gravada na cabeça de todo mundo, é que quando eu vou escrever uma palavra, né, que tem esse som de em, in, on, se depois desse som de em, in, on, eu quiser escrever uma palavra com P ou com B, esse som de ele tem que ser escrito com a letra M. Tudo isso que eu expliquei, eu traduzo na seguinte regra. Antes de P ou B, sempre usamos M. Então, se eu quiser escrever palavras como campo, bomba, pomba, sarampo, todas essas palavras eu escrevo com M antes do P ou do B. Agora, se eu quiser esse som, né, de en, in, on, antes de qualquer outra consoante, aí eu posso usar a letra N. Por exemplo, se eu quiser escrever a palavra cantor, eu também tenho esse som de tá? Só que como esse vem antes do T, aí eu devo usar a letra N e não o M de macaco, tá bom? Essa foi a primeira regra que nós relembramos. Outro ponto que nós relembramos foi sobre os sons da letra S, né? Também um que é muito importante é o S com som de Z, tá bom? Então, toda vez que o S estiver sozinho lá no meio da palavra e quando vocês fizerem a leitura dessa palavra e o S não tiver aquele som de sino, de sapo, ele vai ter um som de Z, né? Nós vimos aqui algumas palavras que têm esse som. Liso, miséria. Sempre o S com som de Z, gente, ele vai vir no meio da palavra e entre duas vogais, tá bom? Então, se vocês lerem a palavra e tiver esse som de Z,
tá? O mesmo som da consoante Z, vocês já sabem como é a escrita dessa palavra, tá bom? No caso da nossa prova, fica difícil passar exercícios para vocês completarem, né? Porque como a prova é digital, fica um pouquinho mais complicado. Então, nós teremos exercícios desse tipo, mas para vocês localizarem palavras com S com som de Z. Para isso, é importante a leitura, né? Como sempre, eu falo para vocês, ler várias vezes. Também no caso, se houver uma interpretação de texto, leiam várias vezes, com calma. São 5 questões, então vocês têm tempo para responder com calma, tá bom? Vimos também, né, falando sobre o som da letra S, o S inicial. E fazendo, né, uma ligação do S inicial, nós vimos também palavras com 2 S's. Aí vale lembrar que não existe na nossa língua portuguesa palavras que comecem com 2 S's. Se vocês forem escrever uma palavra que tem o som de S logo no começo, ela vai ser escrita somente com um S. Sapato, sino, sol, todas palavras com som de S, mas somente um S, tá? No começo da palavra. Agora, se eu estiver no meio da palavra, né, e quiser esse som de S, aí é onde eu uso 2 S, tá bom? Todas essas regrinhas, né, vocês podem dar mais uma lida na apostila na hora que vocês estiverem estudando, porque lembrando que assistir a revisão não significa que não precisa estudar as páginas que a Pro passou no roteiro, tá? E aí, por último, a nossa última regrinha que nós revimos foi a regrinha dos sons da letra G. Então, nós lembramos que a letra G, ela vai ter o som mesmo da letra G, G e G, quando ela estiver sozinha, acompanhada dessas vogais, E ou I. Então, só vai existir esse som J quando o G estiver acompanhado de E ou de I. Ah, Pro, mas eu quero escrever caranguejo. Aí a criança vai, né? Ou a pessoa, às vezes já até maior, escreve caranguejo com GE, tá certo? Não, tá escrito caranguejo, né? Se eu quiser esse som de G ou de gui, o que tem que ter no meio, né? Entre a letra G e a vogal E ou a vogal I? Eu tenho que ter uma outra vogal, que é a vogal U, tá? Então, se eu tenho G, U, E, eu consigo esse som de G. Se eu tenho G, U, I, eu consigo esse som de gui, tá bom? E era isso. Agora acabei de ver aqui, ó, na página 68, tem alguns exemplos de palavras com 2 S's e com 2 R's. Deem uma lida nessas palavras. O importante, né, uma sugestão, na verdade, é vocês fazerem essa leitura em voz alta, tá bom? Porque, como eu falo para vocês, a língua portuguesa, ela é cheia de regras e cada regra tem muitas exceções. Então, uma forma que a gente facilita muito o estudo, né, o aperfeiçoamento da nossa escrita é lendo bastante. E se eu leio em voz alta, eu melhoro também a minha memorização sobre a escrita de algumas palavras, tá bom? E aí é onde vocês vão conseguir praticar. Se é som de Z, se é som de S, se desculpa, os sons, como eu falei, do em, in, se o som é de G, se é de G, se é de G, se é de Gui, tudo isso facilita a nossa compreensão se eu leio em voz alta e aí eu estou escutando aquilo que eu mesma estou falando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica, boa prova, hoje também tem Matifique. Beijo!